Os cientistas alertam que a ocorrência de ciclones tropicais vem aumentando e que as secas em várias regiões se tornam mais graves e mais prolongadas. O aumento da temperatura global estaria por trás da intensificação dos incêndios florestais, enchentes e tempestades em todo o mundo. Até o fim do século XXI, poderá ocorrer um aquecimento global acima de 1,5 e 2 graus Celsius, a menos que haja reduções profundas nas emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. As temperaturas globais podem levar entre 20 a 30 anos até que se estabilizem. O secretário-geral das Nações Unidas reagiu ao relatório divulgado esta segunda-feira pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o IPCC. Segundo Antônio Guterres, o documento é um código vermelho para a humanidade, com uma evidência irrefutável. As emissões de gases a partir da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento estão sufocando o planeta e colocando bilhões de pessoas em risco. A divulgação de um novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC na sigla em inglês, reaqueceu o debate ecológico. E desde que esse diagnóstico e prognóstico começou a ser feito com base numa extensa revisão da literatura científica e divulgado periodicamente a partir de 1988, tem ficado cada vez mais claro os efeitos do aquecimento global. E conforme disse recentemente o físico Paulo Artacho, brasileiro que integra esse painel de cientistas, numa entrevista ao podcast Vozes do Planeta, o nosso risco é basicamente de termos um aumento de temperatura médio no planeta da ordem de 4 graus centígrados, o que em áreas continentais implica um aumento de 5 graus a 5 graus e meio, que vai ter impactos enormes sobre a nossa sociedade. E isto não é para o final do século. Parte desses impactos estão acontecendo hoje, parte desses impactos são irreversíveis, né? Então, o relatório usa uma linguagem muito clara e explícita, muito mais clara do que os relatórios anteriores, de que o homem, sim, é culpado por essas mudanças climáticas e nós precisamos mudar o nosso sistema socioeconômico de uma maneira muito forte para que possamos deixar para as próximas gerações um planeta minimamente sustentável do ponto de vista do nosso clima. A ideia de que o meio ambiente é uma fonte inesgotável de matéria-prima levou a um modelo de desenvolvimento que há muito tempo tem se mostrado insustentável. Felizmente, hoje a humanidade está mais consciente dos resultados disso, o que reflete, por exemplo, em nossas expectativas em relação ao consumo. O último relatório de responsabilidade social corporativa na América Latina, que foi divulgado neste ano, mostrou que 94% dos latino-americanos pensam que as empresas devem investir mais em iniciativas socioambientais. Mas apesar desses sinais de mudança de mentalidade, nós já estamos colhendo os resultados da exploração desenfreada que se intensificou a partir da Revolução Industrial. E é bom lembrar, quem primeiro sofre esse impacto são as pessoas mais vulneráveis nas nações em desenvolvimento. Prova disso é que no dia 19 de agosto, o primeiro índice de risco climático elaborado pelo Unicef e focado nas crianças, revelou que cerca de 1 bilhão de meninos e meninas estão extremamente expostos aos efeitos da crise climática, exatamente por viverem em países considerados de risco, como a República Centro-Africana, o Chad, a Nigéria e Guiné-Bissau. Além disso, para citar um segundo caso, o fenômeno da desertificação tem atingido com força algumas regiões do globo, inclusive o Nordeste brasileiro, ameaçando assim a agricultura de subsistência numa área já marcada pelos desafios do clima semiárido. A gente costuma aprender na escola que o Brasil não tem desertos. Afinal, os professores explicam que mesmo as regiões mais secas do país têm um mínimo de chuvas que impede a existência dessas paisagens. Só que essa explicação não serve mais. O desmatamento e as mudanças climáticas provocaram o surgimento de um deserto do tamanho da Inglaterra dentro do Brasil.
E como foi mencionado há pouco, o último relatório do IPCC, também identificado pela sigla AR6, não deixa dúvida de que as mudanças climáticas são resultado da ação humana. O painel de cientistas de 66 países reunidos pela ONU afirma que as mudanças no clima da Terra são sem precedentes em milhares de anos e que não há dúvidas de que foram provocadas por ações humanas. Portanto, não é por acaso que a nossa época tem sido chamada de a Era do Antropoceno, um termo que remete ao impacto da ação humana na estrutura do planeta. Aliás, se você tem interesse em saber mais sobre isso, vale a pena ler a edição do segundo trimestre de 2019 da revista Conexão 2.0, disponível no link que nós informamos na postagem deste episódio. Uma evidência do que estamos dizendo aqui foi apresentada por um estudo que envolveu 50 pesquisadores de diversos países, incluindo 2 brasileiros, e esse estudo foi publicado em 2015 na prestigiada revista científica Nature. A pesquisa constatou que mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano. E segundo os pesquisadores, esse problema está associado ao desaparecimento de milhares de espécies de plantas e animais que contavam com essas florestas para sobreviver. Tudo isso, como sabemos, vai gerando um efeito dominó, sistêmico, que impacta não apenas a fauna e a flora, mas a vida no planeta como um todo. Na realidade, a ciência tem mostrado de maneira incontestável que o cenário é preocupante e requer respostas de toda a sociedade. Governos têm sido desafiados a promover mudanças estruturais no modelo de desenvolvimento econômico. E cientistas, por sua vez, buscam meios de reverter o aumento de temperatura da Terra. Como disse Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, numa live promovida pela agência FAPESP, nós já chegamos ao ponto de ter que pensar até mesmo numa espécie de guarda-sol para o planeta, o que seria uma forma de minimizar a entrada dos raios solares que, por causa do efeito estufa, são impedidos de sair da nossa atmosfera, intensificando assim o calor do planeta. O que hoje se pensa para se evitar o aquecimento global? Se pensa em tecnologias, inclusive, que hoje são muito imaturas, com risco, mas, por exemplo, você impedir que a radiação solar atinja a superfície terrestre, tá? Através de aerossóis, né? Ou seja, você bloqueia a chegada da radiação. Estou falando isso só para você ter ideia das discussões no mundo científico, que estão evoluindo, extremamente imaturo, mas isso também faz parte das discussões no mundo científico. E isso também nos leva a perguntar o seguinte: será que essas preocupações e debates têm influenciado, de certo modo, o discurso religioso sobre ecologia? Afinal, os cristãos têm se engajado na causa ambiental? Tendo em vista essas e outras questões, a gente conversa hoje com 2 pesquisadores que estudam a relação entre ecologia e religião. Deu para sentir o clima da pauta de hoje? Então fica na escuta, que esse bate-papo vai ser de alto nível. Eu sou o Wendel Lima e estou aqui com Márcio Tonetti na apresentação deste episódio do podcast da Revista Adventista. Poderíamos começar dizendo, não é, Wendel, que a ecologia hoje está associada a diferentes formas de espiritualidade e religiosidade, manifestando-se, em alguns casos, de uma maneira mais mística ou panteísta. E Tonetti, embora a concepção bíblica sobre o meio ambiente seja diferente dessa que você acabou de mencionar, a gente vai procurar descrever aqui, em termos gerais, como o discurso ambiental tem sido articulado no cenário religioso brasileiro. Antes, no entanto, Wendel, talvez seja pertinente a gente abrir um parêntese para uma breve explicação sobre o termo ecologia em si. A palavra ecologia, ela nasceu lá no século XIX, né? Quando ela deriva da palavra oikos, né? Toda terra habitada. Né? A palavra oikos, do grego, significa toda terra habitada. Então, daí veio a ecologia. Né? Então, a ecologia nasceu lá no século XIX, na Alemanha, a partir de um ramo, de uma disciplina das ciências naturais que procurava explicar as relações entre os seres vivos, né, no planeta, né, a partir disso. Só que a ecologia ela foi crescendo, foi avançando, foi se desenvolvendo, e ela foi ganhando um novo gradiente, né, a partir dali.
E a ecologia passou, a partir daí, a entender duas coisas. Quais foram as duas grandes mudanças que ela sofreu? Primeiro, ela ganhou uma dimensão de luta, de militância pela sobrevivência do planeta, pela sustentabilidade, vamos dizer assim, ambiental e pela sustentabilidade social. E a última grande mudança que houve no paradigma ecológico, vamos dizer assim, é que esse paradigma ecológico ele passou a ser um paradigma integral. Ou seja, nós não podemos entender ecologia só como natureza. Nós precisamos entender que nós, seres humanos, também somos parte da natureza. E que a nossa organização social, ela afeta a natureza da mesma maneira que a natureza nos afeta, porque nós somos parte constituinte, né? Quem resumiu aí pra gente esse conceito foi o Dr. Jorge Miklos, em entrevista ao podcast Marca Página, no contexto do lançamento do livro Veredas do Sagrado, Interfaces entre Imaginário, Ecologia e Religião. Trata-se de uma coletânea de artigos organizada por ele, o Miklos, e publicada neste ano pela editora Humanitas, da USP. De acordo com o professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista, a Unip, essa noção mais ampla de ecologia foi bastante influenciada pelo pensamento do físico e ambientalista austríaco Fritjof Capra. Inclusive, em meados do ano passado, ele considerou que a atual pandemia era uma resposta biológica do planeta diante de emergências sociais e ecológicas amplamente negligenciadas. Além disso, Tonetti, o Dr. Miklos destacou que outra figura que contribuiu para disseminar essa concepção sistêmica, integral de ecologia foi o Papa Francisco, que em 2015 publicou a encíclica intitulada Laudato Si, traduzida como Cuidado com a Casa Comum. Aliás, Wendel, essa encíclica papal deu início a um movimento global pelo clima, no qual a juventude católica brasileira também está engajada, conforme mostrou uma live transmitida no dia 19 de agosto pelo canal do YouTube do Instituto de Estudos da Religião, o ICER, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos também ganharam força iniciativas como a Renovar Nosso Mundo, que, conforme foi explicado por uma de suas integrantes, também numa live promovida pela editora Ultimato, envolve dezenas de países e pessoas de diferentes tradições religiosas. Renovar Nosso Mundo não é uma organização, é um movimento, né, de pessoas, de organizações, igrejas, cristãs evangélicas que estão tentando agir no cuidado com a criação. Então, já são pessoas sensibilizadas e que estão aí querendo se engajar de forma prática no cuidado com a criação. Pessoas e organizações, né? E a gente está aqui no Brasil desde 2018, a partir de uma iniciativa da Cheer Fund Brasil, porque Renovar Nosso Mundo é uma grande família global. Estamos em mais de 20 países. E ele tem esse propósito de novo, né, de sensibilizar, informar e engajar a igreja brasileira para o cuidado com a criação. Nesse mesmo contexto, Wendel, foi citada uma pesquisa desenvolvida por uma agência de comunicação no início do segundo semestre de 2020, com 2.000 evangélicos brasileiros. Esse estudo mostrou que 77% dos entrevistados achavam que as igrejas deveriam se envolver mais com as questões ambientais. Além disso, 85% consideravam pecado destruir a natureza. Aliás, vale lembrar que essa pesquisa inspirou a formação da Coalizão Evangélicos pelo Clima, que, como a gente percebe logo pelo nome, nasceu com um forte propósito político de pressão popular. Há sim um componente moralizador em diversas vertentes desse grande guarda-chuvas que chamamos de ambientalismo. Quem nós ouvimos aí é o Renan William dos Santos, que é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutorando em Sociologia na USP e está passando um ano nos Estados Unidos como pesquisador visitante na Universidade Drill, em New Jersey, com o apoio de uma bolsa de estudos da FAPESP. O Renan, Tonetti, deve defender a tese até o fim de 2022. Pois é, Wendel, e o interesse dele pelo tema surgiu já na graduação, quando ele elaborou um projeto de iniciação científica para investigar a euforia em torno das supostas profecias do calendário maia sobre o fim do mundo, previsto então para 2012. Foi justamente nesse contexto que ele se deparou pela primeira vez com a existência de uma escatologia permeada por discursos ambientalistas. O resultado foi que o Renan decidiu aprofundar seus estudos no mestrado.
Na sua dissertação, cujo título foi A Salvação Agora é Verde, ele investigou como a Igreja Católica enxergava essa escatologia ecológica. Por sua vez, já no doutorado, a ideia dele foi ampliar o escopo ao incluir os evangélicos e focar no contexto brasileiro. Renan, como a gente sabe, o conceito de sustentabilidade está ancorado no tripé econômico, social e ambiental. Por reunir os grandes desafios da humanidade nessas áreas, a busca por um estilo de vida e a luta por políticas mais sustentáveis tem o potencial de se tornar, digamos assim, a grande causa do século XXI? Eu não diria que sustentabilidade tem potencial para ser a maior causa do século XXI, eu diria que já é. Mas isso não é necessariamente algo a ser celebrado. Sustentabilidade está ligada à ideia de desenvolvimento sustentável, e esse conceito se tornou hegemônico por um motivo, que em termos gerais consiste na acomodação de interesses econômicos e limites ecológicos. E acomodação é a palavra-chave aqui. Sustentabilidade está ligada à ideia de continuação, de reforma, em oposição à ideia de rupturas, de revoluções. Então, se a gente olhar para a história do conceito, isso fica mais claro. Ele surge lá na década de 80 a partir de uma comissão da ONU, presidida pela então primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. E vale lembrar que a Noruega é a maior produtora de petróleo da Europa Ocidental. Estou mencionando isso não para afirmar que é uma conspiração por trás da ideia, mas para ressaltar o contexto de conciliação de interesses que estava posto ali. Então, após 4 anos de deliberação, a comissão publicou seus trabalhos com o título Nosso Futuro Comum, que também é conhecido esse trabalho como relatório Brundtland. E é esse relatório que introduz nos debates globais o conceito de desenvolvimento sustentável. É de lá que vem a clássica definição de desenvolvimento sustentável. E ele é importante porque, a partir dele, as tentativas de impor limites ao crescimento, que é o que reinava desde as conferências de Estocolmo, a ideia de que os países deveriam parar, estabelecer um limite de crescimento, do contrário, eles destruiriam o planeta. Então, essa ideia ela é substituída pela ideia de que é possível ter um desenvolvimento mantido continuamente desde que os impactos sejam controlados. E isso é fundamental para que a pauta ambiental saia das esferas dos movimentos sociais de resistência e antissistema e entre para o centro das preocupações dos aparelhos burocráticos de Estado. Até por isso, a Agenda 21, por exemplo, que é o documento produzido na ECO 92, ela se propôs a ser um programa de ação para promover o desenvolvimento sustentável em escala planetária. E a Agenda 21 chama assim porque ela busca representar o principal desafio do século XXI. E do ponto de vista individual, Renan, abraçar a causa ambiental implica fazer mudanças na alimentação, no consumo e em vários aspectos do estilo de vida. Isso traz para o discurso ecológico certa moralização, fazendo até com que haja regulação do comportamento? Com certeza, há sim um componente moralizador em diversas vertentes desse grande guarda-chuvas que chamamos de ambientalismo. Na minha pesquisa, eu trabalho com 3 tipos básicos de ambientalismo: o esotérico, o racionalista e o moralista. Ambientalista esotérico é aquele que assume que os problemas ambientais se originam em desequilíbrios místicos, em energias negativas, que surgem da falha da humanidade em se comunicar com a natureza e em seguir sua harmonia. O ambientalismo racionalista é aquele que foca em questões de custo-benefício e trata o problema ecológico como um mero problema de gestão de recursos. E por fim, o ambientalismo moralista, que pode seguir um caminho metafísico e religioso, mas não necessariamente, é aquele que entende que os problemas ambientais estão ligados a problemas morais. Então, degradação ambiental e degradação moral estão intrinsecamente ligados aí nesse último enquadramento. Então, para ilustrar a diferença, a gente pode pensar em alguém que deixa a torneira aberta enquanto escova os dentes. Para o esotérico, essa pessoa seria descrita como alguém que está conectado da teia da vida, que não entende que com sua atitude está agredindo um ser vivo, Gaia, Mãe Natureza, etc. Para o racionalista, a pessoa que deixa a água correndo à toa está sendo irracional, porque está desperdiçando um recurso sem nenhum retorno a curto ou longo prazo que faça esse gasto valer a pena. Para o moralista, por fim, o mesmo ato ele representa não só uma insensibilidade com Gaia, com a Mãe Natureza, ou uma irracionalidade, mas uma imoralidade. Então, a pessoa que faz isso, ela está fazendo algo moralmente condenável.
é um crime, ou, na vertente religiosa, quando for o caso, é um pecado. Bom, entrando mais diretamente agora na questão com a qual nós introduzimos essa segunda parte do episódio, a gente gostaria de te perguntar o seguinte: como que você observa a interface religião e ecologia? Será que nós podemos falar que o movimento ecológico ganha certo caráter religioso, produzindo um novo tipo de espiritualidade? E mais, poderíamos dizer também que a religião tem se apropriado da pauta ambiental para, quem sabe, repensar sua teologia e justificar sua presença num mundo secularizado? Existem diversas conexões possíveis entre religião e ecologia, mas, de novo, não são necessárias. E eu digo isso de partida porque é muito comum que essas conexões sejam mobilizadas por negacionistas ou céticos do clima como forma de contestação, para trazer o ambientalismo para o plano das crenças, das escolhas pessoais, e assim dizer que cada um é livre para acreditar no que quiser, né? Que é só mais uma crença. Então, isso posto, há sim, como eu já havia mencionado, algumas parcelas do movimento ambientalista que se pautam por uma espiritualidade. Tem um sociólogo famoso, Brown Taylor, que chama essas vertentes espirituais do ambientalismo de religiões verdes escuras. Então, existiriam as religiões verdes, ou religiões que estão se esverdeando, que seriam aquelas que são as religiões tradicionais que estão incorporando a pauta ecológica para se atualizar, digamos assim, para ficarem mais conectadas, antenadas com o mundo moderno e com os debates atuais da esfera pública. Já as religiões verdes escuras seriam aquelas formas de espiritualidade ecológica que rejeitam, inclusive, as religiões tradicionais, porque consideram elas como parte do problema até, posto que elas teriam ajudado, historicamente, a fundamentar, religiosamente, os valores que trouxeram à nossa sociedade a situação atual de crise ecológica. A gente sabe que o senso de urgência ou de iminência do fim é algo presente em várias tradições religiosas, sobretudo em algumas correntes do cristianismo. Contudo, os relatórios da área ambiental têm alertado sobre o risco de extinção de espécies e da modificação de paisagens, e até mesmo sobre o risco da não sobrevivência humana caso algo não seja feito para deter o processo de mudanças climáticas. E aí, Renan, que vem a pergunta: será que nós poderíamos dizer, então, que a pauta ambiental reativou ou potencializou o nosso senso de iminência do fim? Mais uma vez, é sempre bom começar lembrando que a gente deve tomar cuidado sempre com essas aproximações, porque há diversos grupos que equiparam os relatórios supostamente alarmistas do IPCC, né, por exemplo, com mais uma profecia apocalíptica. Então, e eles fazem isso como uma forma de refutar a necessidade de uma ação urgente para enfrentar os problemas ecológicos, né? Agora, especificamente sobre a reativação de um senso de iminência do fim, eu perguntaria quando foi que esse senso não esteve presente, né? O que eu quero dizer é que nós sempre convivemos, né, nas diversas sociedades que existem ao redor do globo, nós sempre convivemos com as mais diversas escatologias, religiosas e seculares, né? Escatologia não é necessariamente religiosa também. Então, o senso de iminência do fim, ele sempre esteve presente. Ele esteve presente em outras pandemias, por exemplo. Ele esteve presente durante a Guerra Fria, com a ameaça nuclear. Enfim, isso não significa, contudo, que essa crença de que o fim está próximo seja paralisante, né? Tem até uma literatura, por exemplo, que distingue entre crença no fim do mundo quente ou crença fria, no sentido de que a maioria das pessoas tem uma crença fria, no sentido de que não leva isso a ferro e fogo, né? E essa é uma lição muito valiosa também da sociologia, que em muitos casos as pessoas não agem de forma coerente com as crenças que elas expressam e que elas dizem acreditar firmemente, né? Ou seja, você nunca pode deduzir um comportamento a partir da manifestação de uma crença. O último ponto que a gente traz aqui para nossa conversa contigo, Renan, é que o milenarismo cristão projeta o fim como um evento que ocorrerá em breve, por ocasião de uma intervenção sobrenatural de Deus, ou seja, a volta de Jesus à Terra. Essa visão catastrófica parece desafiar o pensamento cristão a articular a necessidade de uma postura de cuidado para com a natureza, uma espécie de mordomia da preservação. Então,
a pergunta que fica é: como o ambientalismo cristão articula esse paradoxo? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e era uma das que mais me intrigava no começo das minhas pesquisas. Afinal, se as pessoas acreditam que o mundo vai acabar e que isso é o prenúncio da volta do Messias, por exemplo, qual é a justificativa que elas encontram para ainda assim se engajarem em iniciativas ambientais das mais diversas, né? Então, de forma geral, eu sempre tomo esse cuidado porque qualquer pesquisa sociológica sempre vai ter aqueles casos particulares que destoam um pouco, né? Mas a fórmula que eles costumam usar é a seguinte: cuidar da criação de Deus, os seres naturais, as plantas, o ecossistema, o planeta, é uma obrigação por si, é um mandato. E como tal, independe do resultado dessa prática. Entende? Então, nessa lógica, não é o resultado da ação de práticas ecológicas que interessa ao cristão. Ele não deve mudar seu estilo de vida numa direção ecológica porque ele quer viver em um ambiente mais saudável, beber água sem poluição, respirar ar sem fumaça, né, ter um parque com uma vista bonita para ele visitar. Ele deve fazer isso porque é sua obrigação, porque assim foi dito a ele para ser feito conforme uma certa leitura da Bíblia. E, portanto, ele deve, já que ele foi mandado a fazer isso, ele deve prestar contas depois sobre isso, né? Então é uma obrigação por si, não depende das consequências. É o meio que interessa e não o fim. Graduada em Química, pós-graduada em Bioquímica, com mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, Ângela Maringoli trabalha com outros professores no movimento Renovar Nosso Mundo, que nós já mencionamos aqui. Eles trabalham para construir o que ela tem chamado de teoambientologia, ou seja, um núcleo temático que esse grupo de pesquisadores deseja incluir na educação teológica do Brasil. Em sua tese de doutorado, defendida em 2016, a Ângela investigou a matriz curricular e a produção acadêmica de 5 seminários, a fim de analisar se a educação ambiental estava presente ou não entre as preocupações missiológicas dessas instituições. Ela pesquisou a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, a Universidade Mackenzie, a Faculdade Teológica das Assembleias de Deus, a Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, no Paraná, e o Centro Evangélico de Missões, o CEM, em Viçosa, Minas Gerais. É verdade, Tonete. E em 2015, a Ângela estudou também sobre educação ambiental na Universidade de Coimbra, em Portugal, como parte de seu doutorado sanduíche. E ali na Europa, ela conheceu ONGs cristãs que atuam na área da preservação ambiental. Porém, foi na África que ela se deparou com um tipo de evangelização que a incomodou muito, pois estava centrada somente na salvação pessoal. Desde então, a Ângela tem defendido que a educação ambiental deve ser entendida como parte da missão. Por isso, há 5 anos, ela fundou a Oikos Escola para a Vida, que é uma ONG que oferece cursos livres para jovens e adultos das periferias urbanas. Ângela, durante 4 anos você pesquisou que tipo de espaço 5 seminários davam para a reflexão e o ensino sobre os desafios ambientais. Uma de suas constatações foi que, nesse período, nenhum deles teve um TCC sobre o tema e nem matéria sobre esse assunto. Por que então você escolheu pesquisar a matriz curricular desses seminários? E terminada a sua pesquisa, de lá para cá, você percebeu que algo mudou depois disso? Sim, a nossa pesquisa foi de 2010 a 2014 e investigamos os trabalhos de conclusão de curso nas escolas teológicas, em 5 seminários teológicos. Bom, naquela ocasião, nós percebemos que não havia interesse por parte da graduação da teologia desses seminários que nós pesquisamos, que foram 5, no tema meio ambiente, educação teológica, meio ambiente, a teologia da criação. Não havia nenhuma produção científica nesse sentido. Nós percebemos sim que depois de feito o nosso trabalho de garimpo, por 4 anos investigando
essa produção dos TCCs, percebemos que em 2017 uma das escolas que foi objeto da pesquisa implantou no seu programa de aula uma disciplina com a ecoteologia. Então foi bastante gratificante ver o retorno. Eu entendo que o desinteresse da temática nas escolas se deva justamente por quanto o meio ambiente é algo muito da terra, né? E nós possuímos um ensino, os seminários, as religiosidades, né? Praticam uma vida extra-terra, né? Uma vida no céu, muito mais do que na terra. Então, o interesse nos problemas ambientais, eles se tornam não atrativos para determinada área da pesquisa. Em uma apresentação que você realizou na Semana Acadêmica da Universidade Metodista de São Paulo, lá em 2017, você mencionou que vários cursos já tinham incluído estudos sobre o meio ambiente, como agronomia e direito. Porém, você observou que a teologia parecia estar atrasada em relação a isso. Por quê? Acho que isso se deva pela não exigência do próprio MEC em questão de cobrar dessas escolas teológicas esse conteúdo programático. Nós fazemos parte de um grupo que alguns professores, né, eu faço parte inclusive, que a gente vem desenvolvendo uma ementa da ecoteologia para apresentar para o MEC, no desejo realmente de que isso passe a ser inserido na grade curricular, nos programas de ensino das escolas de teologia também, uma disciplina que seja multidisciplinar, faça parte do programa de aula dessas escolas, né? Então, isso vem sendo elaborado por um grupo de professores, do qual eu faço parte, inclusive. E, Ângela, o movimento ecológico parece ter tido mais aderência inicial com expressões da contracultura aqui no Ocidente, como as religiões orientais e, posteriormente, correntes mais místicas como a Nova Era. Você acredita que, por essa razão, essa vinculação inicial, criou-se um preconceito entre os cristãos em relação a esse tema, fazendo com que talvez eles enxergassem que essa pauta não pertencia a eles? Tua fala ela é bastante coerente. O movimento ecológico teve realmente mais adesão em expressões da contracultura, né? Como pode ser notado das religiões orientais, correntes que às vezes até contêm um certo misticismo, como você mesmo citou, a Nova Era, né? Do que nos meios cristãos. Não sei se houve uma vinculação, talvez sim um preconceito por parte dos cristãos, mas por desconhecimento mesmo da questão do relacionamento entre a responsabilidade social do cristianismo, a responsabilidade social do ser humano em relação ao planeta, ao cuidado com a terra, entender na acepção o significado da palavra dominar, né? Que no hebraico significa conhecer profundamente sobre o que você vai ter que exercer a sua função de administrador. Então, conhecer os detalhes do planeta, da semente, dos animais, enfim, nós tomamos esses dois verbos, o dominar e o sujeitar, de uma forma muito déspota e gerenciamos a terra também de uma forma muito egoísta, de uma forma extrativista, né? Desde o início da história a gente vê que a terra ela é uma grande fornecedora
Com base em sua pesquisa, Ângela, a gente pode deduzir que ONGs, editoras, revistas e mesmo denominações e congregações locais estão demonstrando maior preocupação com a causa ambiental do que os seminários teológicos em si. A partir dessa observação, poderíamos dizer que existem segmentos e instituições do movimento evangélico brasileiro que são mais sensíveis às mudanças climáticas e outros que se mostram mais resistentes a esse tema? Sim, nós temos visto um trabalho militante muito maior nas ONGs no Brasil, ONGs cristãs ou não cristãs, em relação ao cuidado com o meio ambiente, em proporcionar cursos, em proporcionar aulas educativas que discutam o tema da criação, que discutam o replantio, a compostagem, que falem do tratamento do solo, que falem da questão dos recursos hídricos, que discutam esgoto a céu aberto, políticas públicas. Essas ONGs, elas conseguem levar à comunidade, à sociedade, uma visão da necessidade emergencial de uma mudança. Várias fazem esse tipo de trabalho. A Oikos Escola para a Vida, a Rocha, nós temos várias escolas que fazem esse tipo de trabalho, a Diaconia, enfim. E claro, existem também a participação das revistas e editoras que se preocupam em estar editando obras que discutam e escrevam sobre essa temática. Por outro lado, nós temos ainda o desconhecimento, a negligência por parte da igreja em trazer essa discussão para o púlpito. Essa e outras discussões, né? Que alertem aos membros da igreja sobre a necessidade do reciclar o lixo, de se fazer uma compostagem com resíduo alimentar em suas casas, de divulgarem a necessidade do cuidado com o meio ambiente, com a terra e, acima de tudo, de politizar de uma forma mais direta e objetiva, porque o ensino ele acaba criando uma cidadania, uma responsabilidade para o cidadão, né? Para que ele exerça o seu direito à cidadania. Então, eu entendo que essa resistência, ela vai existir, mas a persuasão e a insistência por parte daqueles que vêm fazendo deve continuar para que ocorra uma mudança ainda no comportamento, no cristianismo, que infelizmente nós ainda temos vivido. Muito bem, Ângela, e para fecharmos aqui a nossa conversa, a sua tese resultou no livro Teoambientologia, um desafio para a educação teológica. Ajuda a gente a entender um pouquinho como que você define esse conceito de teoambientologia e como que você procura aplicar essa visão na sua prática docente. A teoambientologia é a aglutinação do nome teologia e ambientologia, meio ambiente. Ela cria esse diálogo entre a teologia e o meio ambiente. É uma ciência que vem sendo construída. A epistemologia da teoambientologia é firmada nos 3 pilares: educação teológica, com as suas grades da teologia sistemática, antropologia bíblica, ou teologia bíblica, né? Escatologia, e a educação ambiental. Nós entendemos que a interdisciplinaridade da teoambientologia perpassa as ementas e as grades curriculares das matérias do seminário teológico. Já existem alguns professores trabalhando conosco nessa área e nós temos ministrado alguns cursos nos cursos de pós-graduação de algumas faculdades no Brasil. E mesmo cursos breves, né? Ele ainda não está inserido no programa curricular dessas escolas, justamente por conta que é uma coisa bem nova, em crescimento, em elaboração.
A cada mês, a cada passo que temos dado, temos percebido a receptividade que a teoambientologia vem tendo, vem conquistando nos meios acadêmicos, nas igrejas e durante as palestras que nós temos sido convidados para ministrar. Isso tem sido motivo de muito contentamento, né, de muita alegria para nós. Olha só, Wendel, foi no Brasil que há quase 30 anos o mundo entendeu que precisava assumir o compromisso de mudar a forma de se relacionar com o planeta. É verdade, Tonete, e pouco tempo depois da histórica Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que reuniu em 1992 no Rio de Janeiro mais de 22 mil pessoas e chefes de Estado, a liderança mundial da Igreja Adventista também votou uma declaração oficial sobre o meio ambiente. Já naquela época, o documento reforçava que a exploração irresponsável dos recursos naturais, fruto do egoísmo e da ganância da humanidade, vinha resultando em sofrimento generalizado, degradação ambiental e ameaça climática. Os líderes mundiais da denominação enfatizaram ainda, e vamos abrir aqui aspas para eles, que era necessária uma reforma do estilo de vida com base no respeito à natureza, na restrição do uso dos recursos da terra, na reavaliação das necessidades do próximo e na reafirmação da dignidade da vida. Fecha aspas. E em 2013, Wendel, portanto 2 décadas depois, a visão adventista sobre o tema foi apresentada de maneira mais ampla e multidisciplinar em um dos poucos livros sobre o tema publicados no contexto adventista. Originalmente intitulado Entrusted Christians and Environmental, a coletânea reúne artigos de teólogos, educadores, ambientalistas, especialistas em ética e também cientistas. É verdade, Tonete. Na introdução desse livro, que ainda não foi traduzido para o português, mas que já tem versão em espanhol, é enfatizado que o cristianismo inclui a ordem do Criador para que cuidemos da sua criação. Responsabilidade, aliás, que requer equilíbrio entre a conservação e o consumo. Infelizmente, né, Wendel, conforme observou o professor Daniel Gonzalez, que leciona biologia na Universidade Andrews, nos Estados Unidos, em um artigo publicado em 2019 no Journal of Adventist Education, muitos cristãos não parecem levar a sério o impacto de seu estilo de vida sobre o restante da criação. Pois é, Tonete, de acordo com ele, apesar de nos últimos anos algumas organizações cristãs terem adotado ideias relacionadas à sustentabilidade, isso ainda não reflete a postura da maioria. Como observa o professor, alguns segmentos do cristianismo nos Estados Unidos, por exemplo, têm até se posicionado contra leis de proteção ambiental. Além disso, vale lembrar que, em um livro publicado há 2 anos pela editora da Universidade da Califórnia, também mostrou que no período de 2006 a 2015, os evangélicos brancos foram o grupo religioso nos Estados Unidos mais cético em relação às mudanças climáticas. Então, Tonete, conforme refletiu o pesquisador da Universidade Andrews, qual tem sido nossa postura como adventistas? I think in the article I articulate that one of them is perhaps a negative byproduct of our apocalyptic belief. This notion that that the end is near, that God is coming soon, gives us relief from the guilt that we should feel for destructive behavior. Falando recentemente sobre o assunto em um podcast, esse mesmo biólogo e ambientalista disse que a indiferença de alguns em relação à preservação da natureza às vezes pode ser resultado de uma compreensão equivocada da própria escatologia. É por isso, Wendel, que ele acredita que nós precisamos fazer a lição de casa. Afinal, cuidar da criação é um dever moral, de acordo com o professor. O fato de esperarmos novos céus e nova terra não tira a nossa responsabilidade cristã de cuidar daquilo que Deus criou e nos mandou preservar. Com produção, roteiro e apresentação de Márcio Tonete e Wendel Lima, edição de áudio de Márcio Tonete e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje termina aqui. Até o próximo.